que precisa. O filme é com o Will Smith, ele é o personagem principal. Na época do filme, ele é um afro-americano, né, assim, no sentido mais estrito da palavra, né, que ele é um imigrante, e aí ele é um médico que trabalha como uma espécie de legista, e aí ele acaba fazendo umas descobertas lá quando ele analisa alguns cadáveres, né? O Bennett Omalo, né? Depois eu vou enviar para a Fran aqui a foto do pôster, né, do filme. Eu acho que aí eu acho que vocês vão ter mais facilidade de encontrar. Eu acho que encontra tanto online quanto nos principais espaços de streaming aí. Bom, então hoje, né, é um texto que eu estava ansioso para discutir com vocês. É um texto, como vocês podem ver, um texto de 2016, muito, muito recente. Um texto do Vanderlei Marques Júnior, né, O Esporte em Cena, Perspectivas Históricas e Interpretações Conceituais para a Construção de um Modelo Analítico. Então, a coisa aqui avançou um pouquinho em relação ao que a gente fez anteriormente, né? Aqui tem uma proposta de um modelo para analisar o esporte, né? E aí, a partir desse modelo, então, acho que ele vai dar uma clareada em relação a algumas coisas. Aí, a partir disso, as associações e as diferenciações vão ser um pouco mais facilitadas. Então, estamos aqui ainda, a última aula dessa unidade didática, esporte, conceitos e aproximações. E minha primeira tela que eu separei aqui é essa com o conceito de esporte que eu trouxe bem lá no início da disciplina, que é do Mauro Betti, que está presente no texto, e eu aproveitei para deixar algumas coisas em negrito aqui, né? Então, o que é esporte, né? Então, partindo desse conceito do Mauro Betti, né, uma ação institucionalizada, uma coisa que a gente já consegue identificar facilmente, convencionalmente regrada. A ideia de regras universais também, formais, é uma coisa que a gente identifica facilmente, né? Mas aí tem algumas coisas aqui que chamam a atenção, né? Que se desenvolve como base lúdica, né? Aí essa base lúdica, no conceito do Mauro Betti, ela já chama a atenção. Fala assim, mas esporte competitivo, mas como é que fica a competição e a ludicidade? Essa associação da ludicidade aqui no conceito do Mauro Betti tem relação com uma certa dimensão de jogo que está presente no esporte, né? E essa dimensão de jogo está fortemente relacionada a características como imprevisibilidade, emoção, exibição, né? E isso é que confere, então, certo prazer ao envolvimento com a prática esportiva, né? Por isso, uma prática absolutamente previsível, ela não guarda nenhuma ludicidade, porque não há nenhuma incerteza, não há nenhuma reviravolta, né? Os resultados são previsíveis e esperados, né? Então, nós que gostamos do esporte, nós gostamos da história que o esporte conta. Então, a gente quer ver, a gente não quer o previsível, né? A gente não quer o mais ou menos, a gente quer viver uma emoção diante do envolvimento com a prática esportiva. Então, uma base lúdica em forma de competição. Tem alguém aí com lápis aí, eu acho, ativado. Não sou eu. Em forma de competição, né? E aí também essa competição em negrito, que é uma característica inerente da prática esportiva. O esporte se dá por meio da competição, não há problema nenhum com isso, entre duas ou mais partes oponentes, né? Pensando no campeonato, então você tem muitas partes, né? Pensando numa partida, você tem duas partes. Ou também contra a natureza, no sentido do sujeito que corre, o sujeito que salta, o sujeito que mergulha, o sujeito que escala uma montanha. Esse sujeito está buscando, então, uma competição contra a própria natureza, né? Seja a natureza externa, né, do mundo natural, seja a natureza interna, né, seus medos, tal, cujo objetivo é, através de uma comparação de desempenhos, então, o objetivo do esporte para que haja a competição é comparar os desempenhos. Também não há problema nenhum com isso. Designar o vencedor ou registrar o recorde, né? Quer dizer, registrar um placar, registrar um número, né? Então, esse conceito de esporte aqui, ele avança um pouco em relação àquilo que a gente tinha visto anteriormente. Ele avança, inclusive, em relação ao conceito do professor Walter Bratt. Então, pensando no barbante, pensando no tubino, pensando no Bratt, esse é um conceito mais avançado que o deles e ele ajuda a gente a entender melhor. Então, o esporte
possui uma base lúdica, a competição faz parte, o objetivo é comparar os desempenhos e registrar o recorde, né? Aí a pergunta é suficiente a gente pensar a partir desse conceito, Mauro Betti? Será que não há mais por onde avançar, né, em relação ao que a gente pode compreender do esporte? Aí tem um conceito do próprio Mark Júnior, né, que é de 2015, onde ele vai dizer assim, que o esporte é uma atividade física. Aí concordo um pouquinho com o Barbante, né, quando o Barbante fala das habilidades motoras. Só que aí tem essa palavra aqui, polissêmica. Aí isso aqui é bem legal, por quê? A ideia de uma polissemia, a ideia daquilo que é polissêmico, é aquilo que tem diversos sentidos e significados, ou que os sentidos e significados variam de acordo com o lugar, com a pessoa, com o contexto. Então, o esporte pode significar para mim uma coisa, mas para o Neymar ele significa outra. O esporte pode significar para mim uma coisa, mas para o Danilo Marinho aí, o esporte significa uma outra coisa. E para a Fran pode significar uma outra coisa ainda. Né? Então, polissemia tem a ver com isso. Os sentidos, os significados variam de acordo com o contexto, lugar, pessoa. Né? Então, por que essa palavra é importante? Porque não dá para a gente assumir alguns rótulos para o esporte, do tipo, esporte é educação. Em qual contexto, para quais pessoas o esporte é educação? Em que lugar? Ah, o esporte é espetáculo. Para quem? Em que lugar? Em qual contexto? Né? Então, não dá para a gente pegar um rótulo e querer uniformizar uma interpretação e uma análise do esporte baseado nesse rótulo, né? Como se a gente quisesse pegar um, um fenômeno muito amplo, um fenômeno muito complexo e querer colocar ele dentro de uma caixinha muito pequenininha. Não vai caber nessa caixinha, vai escapar. Mas além de polissêmico, então, além de ter vários significados, vários sentidos de acordo com as pessoas, ele é também uma ação institucionalizada. Isso aqui também a gente já sabia, né? Essa ideia da institucionalização, ela cresce na medida em que as teorias, principalmente da administração, começam a se desenvolver também. Então, o esporte, principalmente na sua forma clubista ou clubística, né, e na forma das confederações e federações, acaba incorporando essa organização empresarial e administrativa. Então, por isso que essa institucionalização ocorre. E ela é regrada e competitiva, né? É um fenômeno histórico da humanidade, né, construído e determinado a partir de contextos culturais diversificados. Então, o esporte que nós discutimos hoje também não é o mesmo esporte que existia lá no século XVIII, né, no início do esporte moderno. Em constante desenvolvimento, então daqui 20 anos o esporte não vai ser como ele é hoje, e em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. Vamos pensar que aqueles esportes chamados de amadores, eles tendem a, num determinado momento, chegar a um nível de profissionalização. Né? A gente consegue diferenciar muitas práticas esportivas no Brasil justamente por estas características, pensando que nós temos esportes aqui no Brasil que estão no nível amador, né? Onde os sujeitos não são profissionais, né? Não ganham a vida com isso. Nós temos esportes que são profissionalizados, os sujeitos são registrados em federações, mas que eles não alcançaram um nível de mercantilização, e por isso eles não são ainda um produto que atraia muito interesse. E nós temos os grandes espetáculos esportivos, né? Principalmente, né, futebol, voleibol, basquetebol e o MMA no Brasil. Dá para dizer que as corridas de rua também, descontando o contexto de epidemia, elas também já foram bastante espetacularizadas, né? Mas considerando principalmente o futebol e o MMA aí nessas dimensões de espetáculo, né? Depois a gente vai discutir esse espetáculo aí. E aí o Mark Júnior ele vem ao longo do texto trazendo diversos autores que foram identificando características bastante interessantes para a gente pensar assim, as coisas que são comuns ao esporte. Né? A primeira característica, os primeiros critérios, né, de demarcação, e o primeiro autor, né, que o
que o Mark Júnior elenca para fazer essa discussão é o Perry, né, de 2014. Aí ele coloca alguns critérios de demarcação para a gente identificar o esporte, né? O esporte é um fenômeno humano, né? Evidentemente, os animais não inventam nem criam esportes, né? É, ele é essencialmente praticado, né, por seres humanos e visa o desenvolvimento do próprio ser humano, né, quando praticado. Ele é um fenômeno físico, né, é toda uma atividade que demanda esforço físico, independente da intensidade, né? Então aqui também fica um pouquinho parecido lá com o Valdir Barbante quando ele fala das habilidades motoras, né? Então aquilo que não envolve muito esforço físico não poderia ser considerado esporte, né? Ele é marcado também por habilidades, né, diante de características e potencialidades do ser humano, né, todas as habilidades devem ser estimuladas e desenvolvidas, envolvendo processos, né, tanto práticos quanto educacionais. Ele é marcado pela competição, né, assim como outros autores, o Perry elenca a competição como um critério de demarcação do esporte, de identificação, regido por regras, né? Essas regras são muito visíveis, muito claramente identificáveis. Ele é institucionalizado nessa questão da organização, nessa questão da formalização dessa organização esportiva, né, principalmente das instituições e dos clubes, né? E por último, ele tem valores compartilhados e tem grupos comprometidos, né? São valores que são tanto intrínsecos quanto extrínsecos do esporte e que acabam definindo e envolvendo determinados grupos em torno de uma determinada prática. Pensar, diferentes práticas envolvem diferentes valores. O Vitor, o esporte ele tem essa característica de formalização. Dá para a gente dizer que algumas práticas, Vitor, elas ainda não foram institucionalizadas, mas que o processo é muito rápido, né? As principais características do esporte, né, falando de uma maneira muito simples, você tem a institucionalização e formalização das regras e o caráter competitivo, né, da prática. Existem muitas competições que não são institucionalizadas nem têm regras universais, né? Mas outras práticas, logo que elas surgiram, rapidamente foi criada uma instituição. O que é uma instituição? Uma Confederação Brasileira de Vôlei de Praia, por exemplo. Uma Federação Mineira de Peteca, por exemplo, entendeu? Então, essas práticas surgem e rapidamente elas são esportivizadas. O exemplo do slackline, por exemplo. O slackline, até num determinado momento, ele não era esporte, mas rapidamente, quando você pretende fazer competição, aí tem que ter uma instituição, né? Tem que ter uma federação, uma confederação que vai lá e vai dizer assim, não, se vocês querem competir, vocês têm que competir desse jeito, né? É isso aqui que vai valer, isso aí não vale e tal, justamente para conseguir organizar a prática. Tem uma questão nas lutas, por exemplo, que tem muitas instituições, cara, e aí elas não conseguem conversar entre si. Então você vai, por exemplo, num evento de jiu-jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, aí vale algumas regras. Aí você vai numa outra competição da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu ou da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, as regras são também um pouquinho diferentes. Então tem a CBJJ, tem a IBJJ e tem a CBJO, né, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. Então, às vezes, instituições demais também acabam atrapalhando o problema, acabam atrapalhando o fenômeno. Mas esses critérios de demarcação aqui são interessantes para a gente pegar. O Jason tá falando aí, cada um também parece que quer ter um protagonismo, né? É como, imagina, por exemplo, o Vitor, se a gente quisesse fazer aqui a Federação Manhuaçuense de Futebol. Aí não vão criar umas regras que são só nós, né? A regra só existe aqui. Aí, de repente, vai jogar um time daqui com um time de Belo Horizonte. Vai falar, não, gente, a gente vai jogar lá em Belo Horizonte, então vale a regra de lá, né? Então, isso causaria muitas dificuldades, né? A seleção brasileira de futebol vai jogar com a seleção do Japão de futebol, só que as regras são diferentes. Aí vai valer a regra de quem? Então, as instituições têm esse papel de organizar, de uniformizar, de universalizar. Uma prática que ainda não foi institucionalizada, né, que não tem regras formais já escritas direitinho, não dá para dizer que ela é esporte já,
né? Seria semelhante a gente falar do frescobol, por exemplo. Frescobol é uma prática que está mais no nível de jogo, né? Mas não está no nível de competição ainda colocado, né? Eu vou falar mais à frente, ô Marcelo, sobre essa questão da mercantilização, porque aí depois tem uma parte específica lá, o conceito estava ali antes, só para dar uma marcada, sabe? E o filme também vai marcar muito bem essa questão da mercantilização, que você transformar um produto, um fenômeno, né? Um produto da cultura em mercadoria, né? Aí um outro conceito que o Mark Júnior traz é esse aqui do Torrealba. Ele é espanhol, pessoal, não fica preocupando por estar em espanhol, não. Eu botei esse conceito aqui, ele não vai cair na prova, mas para a gente ir identificando como diferentes autores em diferentes lugares do mundo vão identificando alguns pontos, né? Então, o Torrealba vai dizer assim, olha, é uma atividade educativa, lúdica e competitiva, né? Que através do empenho dos mais diversos movimentos, exercícios físicos e ações motrizes, né, ou motores, aí lembra lá do barbante de novo, está aqui a habilidade motora, dá e exige o máximo de desenvolvimento e manifestação das possibilidades físicas, né, técnicas e táticas, psíquicas e integrais do organismo humano em determinados eventos com cenários especialmente organizados, né? Competições, disputas, né? Para justamente buscar tais efeitos, né? Ou tais feitos, né? Então, vê que o Torrealba também ele identifica essa questão da dimensão lúdica, ele também identifica essa questão das habilidades motoras. Então, se a gente fala assim, xadrez, então, não é esporte, aí automaticamente tem que pensar, mas baseado em que a gente diz que o xadrez não é esporte? A gente fala assim, não, ó, tem um autor aí que o cara fala que para ser esporte tem que ter uma habilidade motora presente, né? Uma habilidade motora complexa, uma ação motriz, tal. Aí a gente começa a deixar o nosso discurso um pouco mais complexo, né? Um pouco mais interessante a respeito. É um só do Torrealba que está aqui. Bom, aí ele traz ainda um outro ponto aqui que a gente pode discutir, que é do Ransom, né, em 2014, que ele vai dizer, então, que o esporte ele é um fenômeno diacrônico, etnocêntrico e transcultural, né? A ideia de um fenômeno que seja diacrônico, né, diz respeito, né, que é preciso levar em consideração o conjunto de fatos ou de acontecimentos que estão envolvidos ao longo da sua história. Então, quando a gente fala que o esporte é um fenômeno diacrônico, a gente está dizendo que tem que se levar em consideração tudo que aconteceu ao longo da história do esporte. Ele é também etnocêntrico, né? O que significa dizer que, é que eu estou pegando a minha cola aqui, tá? O etnocêntrico se refere à ideia de etnocentrismo, mas neste caso do esporte, se refere a um determinado grupo de um determinado lugar, né? Então, tem a ver com a etnia, né? Então, por mais que aqui no Brasil nós marcamos o esporte com determinados valores, pode ser que num outro grupo, né, com uma outra cultura, por exemplo, os países árabes, o esporte seja demarcado por outros valores, por outras questões. Um exemplo de citar a respeito disso é o lugar da mulher no esporte nos países árabes, por exemplo, né? Elas têm muita dificuldade. Aqui no Brasil já tem dificuldade, né? Imagina lá, né? Em alguns são até proibidas de ir até o estádio assistir. E ele também é transcultural, porque independente da cultura ser diferente ou não, o esporte está presente nos mais diversos contextos culturais, né? Hemisfério Sul, Hemisfério Norte, todos os continentes, né, está presente a prática esportiva, né? Todos os continentes povoados, vamos dizer assim. E aí tem algumas questões aqui. Esse conceito do Ransom aqui é interessante porque ele vai identificando características ao longo da história do homem, né? Dessa história evolutiva, né? Que aí os exercícios físicos vão fazer parte da chamada cultura física, né? Instrumental.
Aí, esse Homo ludens, então, é como se ele tivesse diversas... esse Homo sapiens, né, que é de onde a gente teoricamente vem, de acordo com a ciência, ele se fragmenta em vários homos, né, vamos dizer assim, vários homo, né? E aí tem o Homo exercens, né, que seria esse homem que se exercita para. Então, pensar lá no homem primitivo, num determinado momento, ele começa a identificar que se ele treinar uma determinada coisa, ele consegue maior sucesso. Então, se ele treinar com a lança, se ele treinar com arco e flecha, ele vai ter mais sucesso na caçada. Aí surge, então, esse Homo exercens, né, o homem que se exercita. Competições físicas fazem parte da esfera competitiva. Aí daí a ideia de competir no sentido de disputa para ver quem é melhor que o outro, não no sentido da sobrevivência, já está relacionado com um sentido agonístico, né? A ideia do agon, né, do agonístico aí, se relaciona justamente à ideia da disputa, da oposição, né? Principalmente os homens, né? Menino, desde criancinha, já quer brincar de lutinha, por exemplo. Então já tem um princípio agonístico que logo, e que é muito incentivado na cultura masculina, que logo se desperta na cultura do ser humano. Então é esse homo agonizens, né, ou agonístico aí, esse sujeito que disputa, esse sujeito que quer medir força, esse sujeito que quer competir, vamos dizer assim. Jogos e brincadeiras também, né, que envolvem movimento, pertencem à esfera lúdica, né, a esfera do prazer, a esfera da coisa. Então, surge aí também o Homo ludens, né, que seria o homem que brinca nesse sentido. Acrobacias, danças fazem parte da esfera da performance expressiva, e aí também surgiria um outro, né, que é o homem exhibens, o homem que se exibe. Aí a constatação que o Ransom faz ao final, né, todas essas 4 esferas estão interligadas e as manifestações esportivas são o ponto central de intersecção entre elas, então o ponto de encontro. Todas essas características do exercício, da disputa, da brincadeira e da exibição seriam características que demarcam o esporte como um fenômeno humano, né? E aí, de alguma maneira, não seria possível nós separarmos. Aí, tipo assim, não, agora eu estou me exercitando, agora eu estou disputando, agora eu estou brincando, agora eu estou me exibindo. De alguma maneira, todas essas características estão presentes num determinado ponto, né, da manifestação esportiva, quando o ser humano, né, se envolve com a prática esportiva. Aí vem a grande pergunta, né, que é a grande razão de ser do texto, né? Como analisar esse fenômeno esportivo, então? Aí a proposta, né, de um modelo analítico pelo professor Vanderlei Marques Júnior, né? Ele chama esse modelo analítico dele de modelo dos 5 Es, né? Então, por que o modelo dos 5 Es? Né? Emoção, estética, ética, espetáculo e educação. Aí o esporte, então, seria demarcado por essas 5 dimensões, né? Por essas 5 características. Aí não caberia a gente falar, como o Tubino fala, que existe um esporte educacional. Não existe um esporte que seja educacional, que seja diferente dos outros. Mas caberia a gente dizer que o esporte, por si só, tem uma dimensão educacional. Não caberia a gente dizer que o esporte é emoção, né? Mas caberia a gente dizer que há uma forte dimensão emocional no esporte. Não caberia a gente dizer que o esporte é estética, mas que ele também tem uma dimensão estética importante, que ele também tem uma dimensão ética. E aqui eu acho que está o ponto muito interessante, que eu acho que quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez, mudou muito a minha forma de pensar a respeito, porque eu vinha muito ali com o artigo do Walter na minha cabeça, né? Que esporte de alto rendimento ou espetáculo. Mas vai chegar um momento, então, que rendimento e espetáculo não são a mesma coisa. Né? Rendimento é uma coisa, espetáculo é outra. E já já nós vamos detalhar isso. Bom, vamos para esse primeiro ponto, então, que é a emoção, né? Bom, dá para a gente demarcar 3 questões principais sobre essa dimensão emoção do esporte, né? Ela
se refere a situações de desafios, né? E envolve aquela questão da superação, né? Da busca, os riscos, né? E esses riscos, eles são muito contrapostos ao cotidiano. Então, imagina assim, ao longo da semana, por exemplo, a gente vive nossa vidinha, vai para o nosso trabalho, cumpre a nossa carga horária, faz os afazeres domésticos, né? Mas aí o esporte, ele oferece uma carga de emoção completamente diferente da nossa vida cotidiana. Então, no esporte, nós podemos viver coisas que estão muito distantes, né, desse dia a dia. Então, vou citar o exemplo do Marcelo, por exemplo. Então, o Marcelo, durante a semana, o Marcelo é o cara que vai lá no trabalho, né? Não sei se está trabalhando, mas vai lá no trabalho, cumpre a carga horária dele, depois vai embora para casa. Então, o Marcelo é um cara comum. Mas no final de semana, quando tem jogo, o Marcelo bota a camisa 10 e aí o Marcelo vira a referência do time, é uma liderança técnica dentro da equipe, a esperança de gols. Então, olha o papel que ele desempenha e que necessariamente é o mesmo papel desempenhado no dia a dia. Conseguem captar essa ideia? Vitor, depois a gente vai discutir essa questão dos jogos eletrônicos. É, agora que eu vi que você tinha perguntado. Aí vem o segundo ponto, né? B. Ele manifesta a composição de um descontrole controlado das emoções. Imaginem a excitação, né? Quando a gente está animado, quando a gente está fortemente animado por alguma coisa, né? Então nós vamos chamar isso de excitação, né? Não é aquela excitação erótica, né? Eu gosto sempre de explicar essa parte pensando no comportamento da torcida de futebol. Então, quando a gente fala de descontrole controlado, é justamente o comportamento da torcida, né? Então, a torcida ela pode uma série de coisas, só que tem um limite. Né? Então, ela pode se descontrolar, ela pode xingar o árbitro, ela pode xingar o técnico, ela pode xingar o jogador. Então, são coisas que ela não faz, que esses sujeitos, né, individualmente, eles não podem fazer no dia a dia. Porque se o cara xingar o chefe dele, ele vai ser mandado embora, ele vai ficar sem emprego, e isso vai causar dificuldades na vida dele. Mas lá no estádio ele pode fazer isso. Então, lá no estádio ele pode perder o controle, ele pode mandar o cara para PQP, que não tem problema, porque isso é permitido no estádio. Mas tem coisas que ele não pode, então há um limite para esse descontrole. Né? Seria o esporte, então, uma forma da gente dar vazão para a gente extravasar essa carga pesada que a gente carrega ao longo da semana. E há quem diga, né, alguns autores, principalmente o Norbert Elias, de que se a gente não tem essa válvula de escape, isso traz problemas para a sociedade, porque nós vamos acabar dando vazão a isso em outros momentos e que pode chegar a culminar com situações de violência, né? Principalmente quando esse descontrole ele ocorre numa dinâmica que não é possível ser controlada. Seriam os casos, por exemplo, que a gente vê de torcida de futebol invadindo o campo, né? Então, ali, o descontrole controlado não funcionou. O descontrole se sobressaiu a qualquer tentativa de controle. Né? E é por isso que tem polícia no estádio. Então, quando os sujeitos demonstram descontrole além do permitido, a polícia age. Há pouco tempo atrás, tinha uma matéria na... Matéria não, perdão. Estava assistindo um programa do Sport TV e aí tinha uma comentarista e aí foi no ano passado, né? E aí a polícia entrou no estádio e estava utilizando bombas, né, de efeito, apontando arma para os torcedores. E aí ela pegou e disse assim: "Ah, não entra na minha cabeça a polícia apontando arma para o torcedor, porque estádio de futebol não é lugar disso, de apontar arma." Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que o estádio de futebol é um lugar diferente dos outros lugares da sociedade? Porque na rua a polícia aponta a arma. Então, o cidadão fora do estádio pode ter uma arma na cara, mas dentro do estádio não pode ter uma arma na cara. Por quê? Mas aí a lógica dela está muito contaminada, porque dentro do estádio o cara é um consumidor, então você não pode ameaçar seu consumidor. Se você ameaçar seu consumidor, ele não vai voltar. Né? Só que ela não tem essa consciência crítica de que o ponto de vista está baseado nisso. Né? As formas de violência, então, presentes seriam
exageros dessa excitação, né? Essa excitação e esse descontrole podem culminar com atos de violência. A gente vai ver um pouco disso depois lá no filme Hooligans, né? Que a gente vai conseguir identificar assim, mas por que, né, que tem violência, de onde é que isso parte, como é que se organiza. O filme ajuda a gente a identificar alguns desses pontos, né? Eu vou ler uma partezinha aqui, ó, as formas de violência presentes na sociedade também reforçam esse nível de excitabilidade. E quando extrapolam os limites dos construtos e regras sociais, a ação dos aparelhos estatais entra em cena para esse controle, né? E qual que é o aparelho estatal para o controle da violência? É a polícia, né? O Estado, né, ele tem o monopólio de uso da violência. Só o Estado pode ser violento, né? As pessoas, teoricamente, não podem. Se elas forem, são incriminadas por isso. Ok com esse ponto aqui da emoção? Vamos seguir, então. Aí vem o segundo ponto, né, que é a segunda dimensão do esporte, né, que é essa dimensão estética, né? Então, seria esperado, né, nessa tentativa de analisar o esporte, que há uma dimensão estética, né, na prática esportiva. Franciano, vale para os praticantes também, né? Então, o jogador de futebol, né, perdão, o atleta em si, ele está profundamente excitado pela própria prática, né? A adrenalina, né? Quem pratica esporte sabe disso, né? Ah, eu estava de cabeça quente e tal. E às vezes ali dentro também, mesmo com a figura do árbitro, a coisa vai para um nível que se descontrola, né? Aí você tem agressões entre jogadores. No final de semana a gente teve uma situação de um soco do jogador Jô, do Corinthians, no zagueiro Diego, do São Paulo, e que foi flagrado pela câmera. Então o jogador também perde o controle, não foi captado, né, pela arbitragem, mas acontece também com os atletas, né? E acontece também com outras modalidades. Frequentemente a gente vê jogador de tênis aí quebrando raquete, né? Então, nessa dimensão estética, a estética que a gente tem a ideia de beleza mesmo, tá? Só que aqui, associada a essa ideia de beleza, a gente vai dizer que estética, beleza e saúde são coisas que têm aproximações e distanciamentos dependendo de como a gente analisa esse fenômeno e em que contexto esse fenômeno está sendo analisado. Nós vimos um pouco disso na disciplina de corpo, cultura e sociedade no semestre passado, né? Mas no que diz respeito ao esporte, a prática esportiva ela vem de forma recorrente sendo associada a uma dimensão estética, né? Que é recorrente a associação do esporte ao conceito de saúde, né? Então, quem nunca ouviu ou quem nunca disse para alguém, fala, cara, você tem que praticar um esporte, você tem que se cuidar, né? Então, é um discurso que no imaginário social ele está muito presente, né? De que há um vínculo entre prática esportiva e manutenção e promoção da saúde, né? Então, há essa dimensão estética presente no esporte. O segundo ponto, né, é que essa dimensão ela pode estar levando a uma associação com padrões de beleza que são impostos, né, pela sociedade, né? E são impostos pela sociedade de consumo. Então, a busca pela prática esportiva pode estar fortemente relacionada à busca por um padrão corporal de beleza, né? De atender a esse padrão corporal de beleza. E muitas vezes de maneira patológica, né? Essa obsessão, né, essa até mesmo a compulsão pelo corpo perfeito pode levar tanto homens como mulheres a situações de vigorexia, de anorexia, né? E está muito presente, principalmente no ambiente das academias, né? Que surgiram aí para tentar atender essa demanda, né? Isso tende a levar, né, analisando a sociedade como ela está hoje, a um forte compartilhamento, principalmente em rede social, sobre um estilo de vida, né? E aí é que se relaciona com essa questão aqui do hábito social. Vamos entender esse hábitos aqui como um conjunto de comportamentos que a gente passa a reproduzir, né, de uma determinada maneira. Então, o sujeito vai na academia, vai fazer o crossfit, logo depois ele tira uma foto lá da mão calejada, né, e vai lá postar na rede social, porque ele precisa
mostrar ali como que ele está se esforçando, como ela está se esforçando para ter aquele prêmio que teoricamente virá depois, né? Então há quase também uma glorificação da dor nesse caso. E é uma característica presente nesse contexto um comportamento, de certa forma, individualista, né? Cada um importando com os seus problemas, né? A gente poderia traduzir isso na forma de uma certa futilidade. Então, aquilo que começou com um conceito de saúde, né? Associação entre esporte e saúde, que nós vamos concordar que existe, né? E vamos defendê-la até, ela pode chegar em determinadas situações à reprodução de um comportamento absolutamente individual, né? Em alguns pontos até mesmo egocêntrico, né? No sentido de se importar tanto com a aparência física e não com outros valores relacionados a essas mesmas práticas, né? A gente poderia, inclusive, chamar isso de hiperindividualismo, né? Eu acho que é bem tranquilo da gente identificar esses pontos. Tem um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, que ele vai falar sobre as vidas estetizadas. Então, quem que seria uma personalidade, por exemplo, no Brasil, que tem uma vida estetizada? As figuras das influenciadoras digitais, por exemplo. Então, uma pessoa que ela vai na loja, veste uma roupa, e tira foto com a roupa, aí fala, ó, tá vendo, ó, aqui tem uma roupa. Então, não é discutir se isso é bom, se isso é ruim, mas a pessoa tem uma dimensão da vida que é uma dimensão estetizada, né? As modelos, né, o mercado da moda, então são vidas estetizadas, né? E isso tem diferentes níveis, tanto na vida de uma modelo internacional, de grife internacional, quanto na vida de uma pessoa que, ao comprar um sapato, ao comprar uma roupa, ela vai compartilhar na rede social. Ao ir à academia, ao estar fazendo exercício, vai lá e compartilha, tá vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Então, há o risco dessa preocupação com a saúde se traduzir num individualismo, um hiperindividualismo, nessa dimensão das vidas estetizadas, né? Segundo esse filósofo, né, as vidas estetizadas buscam um compartilhamento em rede, né, para a partir de suas afirmações no âmbito, né, por exemplo, da arte, do mercado, do turismo, do entretenimento, da realização pessoal e da sua qualidade de vida, atrair a atenção das pessoas e serem valorizadas por isso, né? Aí vem a terceira dimensão do esporte, que é uma dimensão ética, né? Se tem um problema se existe uma necessidade de organização de regras bem organizadas, claras e definidas no esporte, então, logicamente, deve haver um comportamento ético por parte dos sujeitos, né? Então, o sujeito que vai praticar um determinado esporte, ele se compromete a obedecer às regras que estão colocadas. Então, por que é que a gente vê tantas situações de de desrespeito às regras, ou até de comportamentos falsos, vamos dizer assim, jogador fazendo teatro dentro de campo, né? Vamos pensar um pouco nisso. Um comportamento ético envolve a ideia de regras, valores e condutas de acordo com um determinado código, com um determinado conjunto de regras, né? Está muito vinculado no esporte ao discurso recorrente ao fair play, ao jogo limpo, né? Então, o meu jogo é o jogo limpo, né? Diz lá o lema da FIFA, né? No entanto, essa é uma construção, então, que está fadada à superficialidade, né? E aí constrói-se uma pseudoética esportiva, que é uma ética falsa, né? Eu gostei do termo que foi utilizado pelo autor, que é a ideia do remédio com prazo de validade vencido, né? Então, você toma o remédio, mas você sabe que ele está vencido, não vai fazer o efeito, né? Ou pelo menos você diz que toma o remédio. Porque pensa, os jogadores de futebol, por exemplo, eles entram na quadra, no campo de jogo, com a bandeira do fair play, né? Meu jogo é o jogo limpo, tal. Mas na primeira oportunidade que tem, eles têm um comportamento dissimulado. E esse comportamento dissimulado é de cavar uma falta, é um comportamento de tentar questionar a arbitragem do jogo. Muitas vezes eles questionam a arbitragem com razão, mas até mesmo de enganar a arbitragem,
Tem uma entrevista que é histórica do Marcelinho Carioca, né, jogador do Corinthians, e aí do Flamengo também. E aí o Marcelinho Carioca foram fazer uma entrevista, ele tinha feito um gol de falta no primeiro tempo, e aí no intervalo pararam ele para fazer a entrevista, falaram assim, e aí Marcelinho, foi falta no lance? Primeiro perguntaram para ele assim, o que você achou do jogo? Ele falou, não, graças a Deus, né, nós conseguimos marcar um gol, e agora é voltar para o segundo tempo, continuar se esforçando para vencer também no segundo tempo. Aí o repórter pergunta para ele, mas foi falta? Aí ele vira e fala assim, olha, para ser falta, né, para ter uma falta, primeiro tem que se cavar uma falta. Aí, então o sujeito que na frase anterior estava falando que graças a Deus o time estava ganhando o jogo no primeiro tempo, na frase seguinte ele já diz que às vezes ele tem que dissimular um comportamento para ter uma determinada marcação dentro do jogo, né? Tem uma situação também histórica do Jô, que ele faz um gol de braço, né? Claramente com o braço, e aí depois, no final do jogo, ele fala, não, eu não percebi que bateu no meu braço, não percebeu uma ova, né? Claro que se percebe quando bate no braço. É evidente que existem também uma série de outros comportamentos que a gente poderia chamar de comportamentos éticos, né? Mas chama a atenção, né, o se comportar eticamente dentro do esporte seria meio que uma obrigação do esportista, né? É uma coisa que se exige do comportamento, do ser esportista, né? No entanto, o que chama realmente a atenção é quando esse comportamento destoa, quando esse comportamento ocorre contrário aos princípios anteriormente identificados, né? Isso é um ritual que está presente em diversos contextos, né? Deixa eu pegar a parte do texto aqui, que eu estou ainda acompanhando pelo... E aí sempre há, né, independente do contexto, os protocolos de para entrada, os juramentos, né, principalmente olímpico, nos jogos escolares sempre tem juramento, e depois quando entra para dentro do jogo é como lá fora é lá fora, aqui dentro é aqui dentro. Então, por isso é um remédio com prazo de validade vencido, né? Como colocar isso? Aí, na verdade, é um questionamento, né? Porque caberia a gente pensar, então, por que esse remédio acaba sendo um remédio com prazo de validade vencido, né? Aí, aparentemente, isso ocorre em situações em que o resultado passa a ser mais importante do que a disputa, né? Então, há uma hipervalorização do resultado, principalmente porque os outros não são lembrados. Então, o sujeito vai ser lembrado se ele venceu alguma coisa. Se ele não venceu, ninguém vai lembrar de falar dele. Então, o resultado, a vitória passa a ter uma dimensão maior, até representar mais coisas do que ela realmente no fim das contas. E aí não poderia deixar de citar as situações do match fixing, né, que é o resultado combinado, e tem acontecido bastante, por exemplo, nos chamados esportes eletrônicos, né, dos videogames, né, mas mesmo em situações do resultado combinado, você pode ter um nível de corrupção de árbitros, jogadores, dirigentes, né, que podem se associar para poder combinar resultado, principalmente relacionando isso com apostas, né? Então, alguém tenta ganhar dinheiro, né, com esse ponto. E aí chega um ponto, então, que a gente vai concordar que esse é um discurso hipócrita, né? O autor vai chamar que essa dimensão ética, muitas vezes, assume uma situação de uma certa hipocrisia, né? Assim, a gente diz uma coisa, mas a gente faz outra, né? Soa como hipocrisia falarmos em respeito às regras sociais quando as mesmas não são construídas, aceitas e praticadas por grande parte da sociedade nas mais diversas situações do cotidiano. Então, não é que o esportista é mais corrupto também, não é que o esporte tem problema, né? Mas ele retrata um pouquinho de uma dimensão não ética da sociedade, né? Mas tentar convencer de que no esporte o sujeito vai ter um comportamento mais ético do que em outros momentos da sociedade parece não convencer mais, né? Por isso a hipocrisia. E aí entra
nesse quarto E, né, que é essa dimensão do espetáculo, né? A dimensão do espetáculo, ela é tranquila da gente falar a respeito, porque a gente fala bastante sobre, né? Aí a primeira constatação, espetáculo é diferente de alto rendimento. E essa observação é perfeita. Por quê? A gente pode identificar vários indivíduos, atletas, que têm o rendimento como base da sua ação no esporte, mas que ainda não atingiram um nível de espetacularização, né? Principalmente pela mídia. Vamos pensar no handball no Brasil, por exemplo. Vocês já assistiram um jogo de handball dos Jogos do Interior de Minas, por exemplo, né, chamado GINE? Ninguém vai negar que é um jogo que muitas vezes ele tem uma dimensão de rendimento muito alta, né? Os jogadores são muito bons, muito diferentes de nós, meros mortais, né? Dependendo dos campeonatos regionais de futebol que a gente tem na região, o nível deles é muito mais alto do que o de pessoas comuns. Se a gente vê os times de voleibol que jogam na região, são jogadores que são muito melhores do que as pessoas comuns. Então, o rendimento está ali colocado, né? E aí tem essa outra dimensão do alto rendimento, né? O handball no Brasil, ele está nessa dimensão do alto rendimento. Mas dá para a gente dizer que o handball está espetacularizado? Acho que ainda não, né? Falta muito para a gente dizer que o handball já está espetacularizado, né? Por quê? Porque o espetáculo, né, tem a ver com a capacidade de se movimentar o contexto econômico e mercadológico. É a ideia do showtime, né, do business, né, e de mobilizar o hábito social de consumo. Então, que modalidades no Brasil têm a capacidade de movimentar esse hábito social de consumo? Então, futebol, muito, mas qual futebol? Futebol masculino, né? Futebol feminino ainda não tem essa condição de movimentar grana, né? De agir como um mecanismo financeiro. O voleibol, né? Numa proporção menor, um pouco basquete também, né? Mas que mais teria essa capacidade? A gente poderia falar do automobilismo da Stock Car, né? Tem corrida de R$ 1 milhão de premiação, né? O MMA, mas num sentido mais internacionalizado, mas são poucas as práticas esportivas, né, que têm essa dimensão espetacularizada, e não quer dizer que todo o futebol seja, né? Eu acho que o voleibol talvez guarde uma proporção mais equilibrada entre homens e mulheres, né, porque aparentemente há um interesse quase equivalente na Superliga masculina com a Superliga feminina. C, né? Também tem relação com a geração e constituição de ofertas e demandas, né? Pensando no futebol, por exemplo, quem é flamenguista vai lá comprar o caderno do Flamengo, quer comprar a camisa do Flamengo, quer comprar um outro item do Flamengo, às vezes quer ser sócio, né? Mas, por exemplo, mesmo gostando muito de voleibol, eu não consigo lá, às vezes, comprar um caderno do Sada Cruzeiro, eu não consigo, às vezes, até para comprar a camisa do Sada Cruzeiro não é tão fácil, né, que é o time de voleibol. Se você quiser comprar uma camisa do Taubaté Voleibol, por exemplo, não é tão simples de comprar, eu vou ter um ou dois fornecedores apenas. Então, veja como essa capacidade de gerar e constituir oferta e demanda, ela é diferente, né? O apelo motivacional e emocional, né, muda muito. Muitas equipes fizeram camisas rosas, por exemplo, justamente para atrair o público feminino. Plasticidade e viabilidade midiática, capacidade de comunicação e interferência global, mobilização populacional. D. Aí, essa mobilização populacional aqui explica por que o Flamengo, por exemplo, ganha as maiores cotas de TV no Brasil. É a capacidade de mobilização. O Flamengo vai dizer, olha, eu tenho um público consumidor de 40 milhões de pessoas. Então, tudo que o Flamengo colocar a mão, ele tem 40 milhões de potenciais consumidores. É lógico que a gente vai comparar isso com o Manchester United, com Real Madrid, com Barcelona, são marcas, né, que têm um alcance mais planetário, vamos dizer assim. Mas pensando no nosso contexto aqui de Brasil, já é muito significativa a situação do Flamengo e essa capacidade que o Flamengo tem de mobilizar uma grande parcela da população brasileira. Comparando, por exemplo, né, o Cruzeiro
apesar da situação atual, um clube tão vitorioso quanto o Flamengo, mas ele tem 7 milhões, 8 milhões de torcedores. Então, olha a diferença para 40 milhões. Então, na hora de barganhar um patrocínio, por exemplo, onde que o sujeito vai querer expor a marca dele? Para 40 milhões de potenciais consumidores ou para 8 milhões de consumidores? B, aí essa dimensão do espetáculo, aqui que está o ponto. Existem estágios, né? E aí, um pouco daquilo que você tinha perguntado antes, Marcelo, lá no início, nós temos o estágio do amadorismo. Esse amadorismo ele está presente em praticamente todas as modalidades. Nós temos aqui no nosso grupo de arco e flecha em Manhuaçu um campeão brasileiro de arco e flecha, né? E só que o nosso nível aqui é amador, é institucionalizado. Nós temos aqui um documento com polo de arqueria registrado, tudo mais. Mas todos nós somos amadores ainda. Eu fui ranqueado pelo circuito brasileiro no arco e flecha. Então tem amadorismo, tem institucionalização. Mas tem profissionalização? Nós ganhamos a vida com isso? Ainda não, né? E está num nível ainda de mercantilização muito menos. Então, a mercantilização ela passa a aparecer, Marcelo, quando há um público interessado numa mercadoria, né? Então, quais são as melhores mercadorias hoje, né? Tem dois autores, né, o Festensafer e o Gonzalez, que eles vão dizer assim: olha, a gente sabe que o esporte é um produto, é uma mercadoria. Resta a gente saber por que ele é uma boa mercadoria, né? E aí eles trazem umas explicações bem interessantes. Então, a mercantilização só vai aparecer nessa dimensão do espetáculo quando se pensa nessa possibilidade de venda desse produto. Deixa eu checar a pergunta da Frank. A colocação da Fran é a seguinte: em relação ao consumo, a diferença até no acesso de determinados produtos de acordo com o esporte. Acha-se produtos em valor mais acessível, com o objetivo de alcançar um público com a mercadoria. E às vezes até dentro do mesmo produto, Fran. Pensa, por exemplo, você vai comprar a camisa do seu clube. Aí você tem a camisa de passeio, você tem a camisa de treino, você tem a camisa oficial do clube, você tem a camisa que não é oficial, que não tem nome e número, né? Tudo para tentar atingir. Vamos pensar, por exemplo, nos programas de sócio-torcedor, né? Os programas de sócio-torcedor, eles tentam atingir diferentes públicos, né? Esses programas, você tem lá o programa desde o mais baratinho até o mais caro, que oferecem diferentes tipos de vantagens para justamente convencer diferentes tipos de pessoas. Não adianta você pensar que meu assunto é uma família comerciante, que é uma família que tem bastante dinheiro e eles têm uma loja de produto barato, né? Que é a famosa amarelinha. Mas vai lá ver se a amarelinha, quando fora de pandemia, essa amarelinha fica vazia. Eles atendem a um determinado público, e aí eles vendem para esse público. Né? Quem quer comprar uma coisa baratinha e tal, e muitas vezes até boa mesmo, vai lá na amarelinha comprar. Eu não vou lá na Armani comprar um objeto de decoração para dar um presentinho de amigo oculto, por exemplo. Então, você pensar num público muito restrito é um problema. Então, você precisa ampliar essa possibilidade. Né? Ao fazer uma camisa rosa, por exemplo, é possível que talvez as mulheres sejam mais atraídas. Olha que legal, pensaram na gente. Ou então, também vão pensar assim, falar assim, mas por que tem que ser rosa? Por que não pode fazer a camisa feminina com as cores do clube? Né? Então, muitas vezes, pode ser um tiro no escuro também. Né? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora aqui. Mas o principal fator aqui de associação ao espetáculo é o fator econômico, então. Então, ao falar de espetáculo, a gente está falando desse vínculo com o setor econômico. E não tem nada a ver com rendimento isso. É evidente que um esporte espetacularizado, muitas vezes, ele vai estar aí no alto rendimento. Mas não são sinônimos, né? Então, vamos separar isso de uma vez por todas, que eu acho que é fácil da gente concordar com o Mark Júnior em relação a isso. Espetáculo é uma coisa, rendimento é outra. Eles podem se associar, sim, mas não necessariamente. E aí, por último, tem esse aqui, o mais complicado deles, né, que é o educacional. Né? Essa dimensão educacional presente no esporte,
Ela remete, então, um foco no princípio formativo, né, a formação do sujeito de acordo com um determinado código de conduta, de acordo com um conjunto de valores, né? Ele é correlacional, que significa que diferentes tipos de dimensões vão se relacionar aqui. Então, aqui a gente fala de uma dimensão ética, fala de uma dimensão estética, fala da dimensão educacional, fala da dimensão de espetáculo. Todas essas são formas, né, de se educar. Então, não existe uma dimensão educacional separada das outras, mas correlacionando diferentes dimensões, né? Ela pode ocorrer tanto no sentido institucional quanto informal. E nesse sentido dessa intenção formativa, né, ela pode levar a uma formação, né, da tão desejada e retórica defendida, né, a ideia da criticidade do ser humano, né, e pode partir de políticas institucionais, e aí a gente pode falar de diferentes confederações. Entre uma das confederações que a gente pode citar, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que, entre outras coisas, a partir desse ano, ou do ano que vem, né, vai organizar os Jogos Escolares Brasileiros, que estão voltando agora, a nível nacional, né? Então, é uma política que vem no sentido educacional, institucional, não informal. E ela vai depender também do que a gente pode chamar de essência e contexto, né? O processo, para ser eficiente, ele necessita de certa rigorosidade, né? Fundamentalmente, também, densidade, ou seja, tem que ser uma coisa densa. Para trabalharmos aspectos educacionais de maneira correlacional entre as dimensões, temos que conhecê-las em essência e contexto. Ou seja, há que se entender, por exemplo, os porquês de desenvolvimento das atividades físicas e esportivas de risco numa sociedade espetacularizada, onde os valores estéticos e de superação se impõem, né? Numa lógica que muitas vezes desconsideram outros valores éticos pré-estabelecidos nas relações humanas, né? Torna-se, então, possível falarmos de educação entendendo e associando as diversas dimensões sociais do esporte, numa perspectiva de formação e também de relação. Pensar de maneira isolada os aspectos educacionais, como se existisse um esporte educacional separado dos outros, inevitavelmente nos levaria a uma leitura unidimensional da realidade e também uma leitura unidimensional do esporte. Então, aqui, a ideia com esses elementos, com essas dimensões, é uma leitura multidimensional a respeito do esporte. Sobre esse último parágrafo aqui, né, os porquês do desenvolvimento das atividades físicas esportivas de risco, a gente pensa no que são as práticas de aventura, por exemplo, né? Quais são as razões, quais são os sentidos e significados que levam as pessoas a se envolver com uma prática que envolve risco, se o que está presente numa sociedade e que é valorizado por uma grande parcela da população é o espetáculo. Então, por que esse grupinho de pessoas escapa das influências da sociedade e vai buscar uma outra prática fora, né, dessa espetacularização do esporte? Então, é preciso compreender, quando se fala de uma determinada prática esportiva, que esporte é esse, como é que ele surgiu, de onde é que ele veio, como é que ele chegou aqui, como é que ele se desenvolveu, quem são as pessoas que praticam, por que praticam. E às vezes a gente vai falar de um grupo de pessoas que joga futebol num determinado clube de Manhuaçu, né? Existe uma pelada de futebol aqui que envolve uma galera aí com mais de 60 anos de idade. Então, imagina o que é uma pelada de futebol com pessoas de mais de 60 anos de idade. Por que eles praticam esse esporte? Né? Por que esse esporte e não outro? Né? Por que eles não modificaram o tipo de esporte praticar? Aí não tem como a gente pegar um rótulozinho e dizer que é tudo igual. Então, a partir desse texto do Mark Júnior, a gente vai começar a rejeitar um pouquinho essas tentativas de dizer que todo esporte dentro da escola é igual, que todo esporte, espetáculo, é igual, que todo esporte de alto rendimento é espetáculo. Então, aqui é uma tarefa principalmente de rejeitar rótulos, né? O esporte, né, o fenômeno esportivo é muito mais complexo que isso.
e ele tem diferentes dimensões, essas dimensões se relacionam e se interrelacionam, e é preciso considerar essa complexidade. Bom, estou 16 minutos atrasado, pessoal. Vou parar o compartilhamento aqui. Dúvidas? Ô, Anderson, Pode falar, Marcelo. boa noite. Então, pode-se dizer que o fator estético do esporte está ligado diretamente na mercantilização? Não, não. A dimensão estética, ela começa num princípio ligado à saúde e à beleza corporal, né? Então, você fala assim, ó, praticar esporte é saudável e tal. Só que ela pode se desenvolver, ou ela pode chegar numa versão mais exagerada, Marcelo, que está ligada a consumo apenas. Então, o sujeito que quer praticar esporte ou que quer praticar um tipo de esporte específico só pelos efeitos que ele produz sobre o corpo, porque ele quer atingir um determinado padrão de saúde. Essa é a questão da estética. A estética você vai entender beleza mesmo. E quando o sujeito vai buscar uma coisa por beleza, às vezes ele exagera. Esse é o ponto. O que não quer dizer que todo mundo exagere e que essa não é uma dimensão a ser considerada, entendeu? A, Ah, tá. Entendi. a mercantilização está diretamente ligada ao espetáculo e à capacidade do futebol de movimentar dinheiro. Tem um textinho do Dante De Rossi Jr., que é um autor do basquetebol, que ele faz uma análise do esporte ao longo da história, que ele vai dizer assim, que num determinado momento a gente vê o esporte se transformando num mecanismo financeiro. O que é o mecanismo financeiro? Um meio de obter dinheiro, né? Só que não é um dinheiro pouco, né? Vamos dizer assim, a gente está falando aí da casa dos bilhões, né? Pensar na transferência do Messi agora se concretizar, a gente está falando da casa de bilhões de reais, né? Então é estratosférico o negócio. Eu vou, Entendi, entendi. ô Marcelo, depois eu vou elaborar um organograma para vocês a respeito disso. Aí não tentar pensar essas dimensões, eu vou fazer um mapa mentalzinho. Eu nunca elaborei mapa mental não, mas eu acho que vale a pena fazer, de pegar essas 5 dimensões e aí botar uma característicazinha em cada ponto ali para a gente pensar. Eu vou fazer de uma forma bem sintética para a gente ter esses 5 E's aí, como toda vez que a gente for falar de esporte, a gente vai falar baseado nesses 5 E's a partir de agora. Não, beleza. Algum outro ponto, pessoal? Então, se não tem mais dúvidas, pessoal, vamos combinar o seguinte, então. É, na, na semana que vem, então, a gente vai discutir o filme Um Homem Entre Gigantes, né, Unidade Didática 2, que é Esporte e Sociedade. Aí essa questão da mercantilização, Marcelo, acho que vai ficar bem clara com a situação do futebol americano, e a gente vai tentar arrastar um pouquinho da análise aqui para o caso das nossas práticas esportivas. O título em inglês desse filme é Concussion, né? Mas aqui no Brasil o título chegou como Um Homem Entre Gigantes, né? E os gigantes, aí no caso, eram os gigantes do mercado e tal. E o ator principal é o Will Smith, né? Acho que vai ser uma discussão legal. O filme é um filme leve, não tem nada assim muito complexo para a gente analisar, mas a gente vai analisar diversos papéis que estão colocados ali, né? O atleta, qual é o lugar do atleta no esporte espetáculo, né? Quem são as pessoas que estão por trás do espetáculo, o que isso representa, né? Então, acho que vai dar para a gente discutir vários pontos ali, tá? Tranquilo, pessoal? Combinado, então, discutir o filme segunda-feira. É... Ô, Anderson, Oi. mas segunda-feira vai ter aula normal mesmo, sendo feriado? Ah, é segunda-feira, já é feriado, né, cara? Desculpa, eu viajei aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Assistam o filme, a gente discute na outra semana, tá? Combinado, então. Aí vocês vão ter 2 semanas para assistir o filme. Por favor, assistam. O filme é legal, o conteúdo dele é legal, assim, vocês vão se entreter também. Então, tem ali um drama colocado, mas não é nada ruim de se assistir, não, tá? Depois também o filme Hooligans também não é nada chato nem ruim de se assistir.
vai ser interessante da gente discutir esses dois filmes. Eu tento trazer esses outros pontos para a gente não ficar só em texto, né? Vamos analisar uma obra de arte, vamos analisar um outro negócio que não seja só o texto escrito, né? Vamos ver essas outras possibilidades também, tranquilo? E aí a gente discute aqui. Anotem os pontos que vocês considerarem mais marcantes, falar assim, naquela passagem que ele fez isso, me chamou a atenção, isso, isso e isso. Aí a gente vai conseguir ter uma discussão bem frutífera aqui, tranquilo, pessoal? Então, ó, ótima noite para vocês e até a próxima, tá? Boa noite.